Mas todos sabem que a vida não vale a pena ser vivida. É uma grande frase deste livro aqui, O Estrangeiro, do Albert Camus, e é sobre ela que eu vou falar aqui hoje. Sabe, rapaziada, beleza? Cara, hoje eu tô nessa vibe mais filosófica, mais reflexiva, e eu gostaria de falar com vocês sobre essa obra que eu terminei ontem. Ela é uma obra bem curtinha, de 126 páginas. Dá tranquilamente para ser lida em um dia, porque ela é bem simples de ler, sabe? Não tem muitas palavras difíceis. Mas eu terminei em 4 dias. Foi muito. Eu queria ter terminado em menos. Bom, começando pelo começo, cara, o autor, o Albert Camus, ele é um francês, nascido em 1913 e que faleceu com 46 anos. Eu achei essa morte aí bem precoce, né? E ele se insere na corrente absurdista da filosofia, que é uma corrente que diz que a vida não vale a pena, que a gente fica buscando sentido para a vida, quando na verdade o que o mundo nos oferece é só indiferença. E é uma verdade, né, cara? E aqui a gente tem muito disso nesse livro. Vai ser tratado muito sobre a vida, sobre a brevidade da vida e o que a vida é, né, cara? Bom, essa obra é dividida em 2 partes e ela começa com o protagonista, o Mersault, falando que ele perdeu a mãe. Ele recebe essa notícia com uma certa indiferença, sem saber como lidar com isso, o que esperar dos próprios sentimentos. Mas ele vai, cara, ele vai para outra cidade onde a mãe dele morava no asilo, para fazer todo o trâmite do velório, do enterro. E, cara, já chegando lá no asilo, eu me identifiquei muito com ele, porque ele foi apertar a mão do diretor do asilo e não sabia quando parar o aperto. E, cara, eu me identifiquei muito, porque eu realmente não sei cumprimentar as pessoas. É muito constrangedor, mano, ter que apertar a mão da outra pessoa e não saber quando parar, ou se apertar ou não apertar. Mano, é horrível. Lá no próprio asilo acontece o velório da mãe. E, cara, ele chega lá, ele não quer ver a mãe dele no caixão. Tem todo um velório, mas ele dorme nesse velório. Ele bebe café, ele fuma. Sabe, uma reação bem diferente das que a gente tá acostumado a ver em velório, né? Geralmente as pessoas choram e tal. Mas nesse velório em específico, só uma pessoa chora, que diz que era amiga da mãe dele, né? E, cara, a gente vê que o Mersault, ele é um personagem bem diferente, porque, cara, ele não vê a complexidade na vida, ele só vive, sabe? Ele não sente nada, ao mesmo tempo que ele sente muito. Ele vê muitas coisas, mas ao mesmo tempo ele sente que tá vendo demais. E, cara, é isso que ele faz, ele dorme, ele vê as coisas e não sente nada, sabe? Ele enterra a mãe com 0 sentimento. Já no dia seguinte do velório da mãe, ele retorna para a cidade dele para tomar um banho de mar. E lá nessa praia ele encontra a Mary. A Mary é uma colega de trabalho dele. É uma datilógrafa. E, cara, já de primeira ele percebe, né, que ele gosta dela, mas que, como qualquer outra pessoa mais tímida, não consegue dizer isso pra ela, não sabe muito bem lidar com os sentimentos. E é isso que ele faz, cara. A Mary é meio que apaixonada por ele, pede pra casar com ele, pergunta pra ele se ele ama ela. Mas ele não sabe, ele fala que não ama ela, mas que nada disso faz sentido, sabe? Não importa se ele ama ou não, ele tá lá com ela. E no final das contas é isso que importa, né? A presença do outro. Mas eu me identifiquei muito com esse personagem. Principalmente, mano, nas reflexões que ele faz. Tem uma hora que ele fala que ele se irritou, tipo, quando ele lembrou que era domingo, porque ele odeia domingo. E eu também odeio os domingos, cara. Domingo é, tipo, o pior dia da semana. E, coincidentemente, eu tô gravando esse vídeo num domingo. Ao mesmo tempo que ele vive tudo isso, sabe? Ele acabou de ir tomar banho de mar depois do velório da mãe dele. Ele reflete sobre um pouco sobre a vida, né? Ele fala, mano, que mesmo tendo ocorrido isso, mesmo a mãe dele tendo morrido, a vida dele não mudou nada, o mundo continuou o mesmo. E é verdade, né, cara? Até que ponto você é uma pessoa importante pro mundo? Né? Não sei, a gente não tem importância nenhuma se for parar pra pensar, né? Cara, o Mersault, ele mora meio que num apartamento. E nesse apartamento tem um vizinho dele, o Salamano. Mano, tanto que esse cara me deu nojo, não tá escrito. Tipo, mano, coitado, ele é velho e tal, mas ele tem um cachorro que... Nossa, velho, coitado desse cachorro. Ele tá todo doente, assim, tem doença de pele. E ele passou essa doença pro dono, cara. Mas uma coisa que me deu mais nojo ainda é o fato do personagem, o dono do cachorro, se parece com o cachorro. E que também tem doença de pele. Tipo, ele descreve uma hora que ele foi pegar na mão do velho e ele sentiu as escamas, cara, da pele dele, mano. Que nojo. Ele tem também um vizinho que chama Raymond. E, cara, esse vizinho, ele dá um problema pro Mersault.
Vocês não estão entendendo. Esse Raimon, cara, ninguém sabe a real profissão dele. Dizem que ele é cafetão, mas ele não se assume. Ele fala que ele é comerciante. E ele tem uma ex-namorada, cara, que por algum motivo ele queria vingança dela, queria maltratar ela, queria bater nela. E o Mersalt, cara, meio que sem perceber, tipo, sabendo, sabe? Sem querer querendo, ajuda o Raimon a se vingar dessa mulher. E, cara, essa mulher, ela apanha nesse livro aqui, mano, do nada, assim. E é bem doloroso ver isso, porque ninguém faz nada. Chega lá um policial, um bombeiro, e bate no Raimon, né? Mas, cara, nada é resolvido, tipo, sabe? O Raimon, cara, ele percebe que o Mersalt ele pode ser um grande amigo e começa a conversar com ele, a ser amigo dele. E até chama ele pra uma casa de praia. E ele vai pra essa casa de praia junto com a Mary. E lá, cara, acontece uns bagulho que é impressionante, mano. A mulher que o Raimon bateu tem um irmão árabe, né? E esses árabes, né, se juntam vários árabes pra perseguir o Raimon e vão até essa praia que eles estão indo. E lá, simplesmente, acontece um confronto entre eles. Tipo, o Mersalt, que não tem nada a ver com a história, tem até, né, porque ele meio que ajudou o Raimon. Não vou falar como, mas ele ajudou, sim. Os árabes partem pra cima do Raimon. E, cara, o Mersalt simplesmente compra uma briga que não é dele. E vai, tipo, e mata o árabe. Caralho, mano, o que você tem a ver com isso? Deixa o cara quieto. Mas no final das contas, cara, ele não conseguia se livrar disso, porque ele viu uma alternativa, sabe? Ele não queria matar de fato o cara. Mas, mano, ele tava com calor, ele tava com fome, tava cansado. Ele tava com um revólver, mano, e não viu outra alternativa a não ser matar o cara. Parece estranho, né? Mas a todo momento no livro, o autor descreve esse personagem como afetado pela vida, sabe? Pelo calor, pelo cansaço. Ele só vive essa vida, sabe? Percebe que nada muda, ao mesmo tempo que sente demais, sente o cansaço, sente o suor, sente o sol batendo na cara. E tudo isso culminou para que ele matasse o árabe. Cara, ele foi preso, e assim como a notícia da mãe dele morta, ele também recebeu essa notícia com bastante indiferença. Para ele, estar ou não na prisão era algo normal, tipo, fazia parte da vida. Mas depois ele descobre que não. Ele descobre que ele poderia ter sido muito mais fora da prisão, que ele desperdiçou o tempo, que ele não foi protagonista da própria história, que ele foi figurante. E na prisão, mais do que nunca, ele percebe o quanto a vida é alheia a nós, sabe? Ele percebe por meio do julgamento dele que ele não é nada, sabe? Que as pessoas estão julgando ele sem perguntar ao menos a opinião dele, sabe? Isso descreve muito a gente, né, na contemporaneidade, porque a gente se pega querendo muito do outro, querendo fazer muito pelo outro, mas por nós mesmos a gente não faz nada, né? Acaba não fazendo nada. E, cara, na prisão ele recebe a visita de um capelão. Eu não sabia o que era capelão, mas eu descobri que é um líder religioso que fica visitando escolas, instituições, prisões, né? E ele recebe essa visita, cara. Ele não queria receber essa visita porque, porra, na cabeça dele ele já ia perder a vida mesmo. Então, pra que perder a vida com Deus? Né? É o pensamento dele. E lá a gente tem algumas reflexões sobre a religião, né? Até que ponto a religião ela ajuda o homem e até que ponto ela cega o homem, porque ao mesmo tempo que você tem convicções de algo, você inibe a sua própria vida, você deixa de viver a sua própria vida do jeito que ela é. E, cara, isso é um problema, porque quando a pessoa ela é muito religiosa, assim, ela acaba vivendo um propósito que ela nem sabe se existe, ela deixa de viver a própria vida em busca de algo que ela não conhece. E, cara, eu não sou religiosa, mas eu acredito em Deus. Então é algo que me fez refletir bastante, sabe, sobre fanatismo religioso, principalmente. Porque o capelão fica a todo momento querendo que o Mersalt veja Deus, veja a religiosidade, aceite Deus. Mas ele não quer, cara, ele simplesmente quer viver o seu momento lá na prisão, ele quer viver sua vida. Sem se preocupar com o que pode ou não ser verdade, sabe? Ele não sabe o que é verdade. Tudo é verdade, nada é verdade. É bem reflexivo, cara, não é pra todo mundo esse tipo de obra aqui. Porque ela realmente toca no fundo da ferida, sabe? Pra quem pensa demais, pra quem sente demais, essa obra aqui pode ser tiro e queda. No final das contas, a gente percebe que o Mersalt, ele não era irracional como a gente pensava. A gente pensava que ele era um ser meio alheio, assim, meio doente até, mas não. Ele é um dos seres mais racionais que tem na história. Ele vive, cara, a vida dele de boa.
E ser racional no ponto que ele é, sabe? Deixa a vida bem simples, mas também, como tudo em excesso é ruim, deixa a vida sem aquela mágica, sem aquelas delícias, né? Ao mesmo tempo que você vê a vida como ela é, você deixa de viver, né? E bem no final do livro ele reflete sobre a morte, reflete sobre o que ele poderia ter sido. E, cara, eu me peguei pensando muito sobre o que é a morte, né, cara? É o fim da vida, sim, claro, mas o que ela representa pra nós. E, mano, é algo bem reflexivo, porque a gente não sabe o que é a vida, qual é o propósito, a vida não tem propósito, se for parar pra pensar assim. Mas a gente também não sabe o que é a morte. E mesmo assim a gente fica esperando ela, né? Fica ansioso por ela, fica temeroso por ela. E eu me peguei pensando muito sobre a morte também. Sobre quando a gente quer morrer, quando a gente quer acabar com tudo. Mas na verdade a gente não quer morrer, a gente só quer começar tudo de novo, começar do início e viver tudo de novo de um jeito diferente, né, cara? Viver como a gente gostaria de ter vivido. Ler esse livro com a minha idade, eu tenho 18 anos, foi um choque, assim, porque tem coisas aqui que eu nunca me peguei pensando, tem coisas aqui que eu nunca me vi nessa situação de pensar sobre, né? Eu sou uma pessoa jovem, eu nunca pensei realmente sobre a vida, o que ela representa, mas eu acho que sim, essa obra tem que ser lida por jovens, é claro, por qualquer tipo de idade, mas principalmente por jovens, porque aqui a gente tem pensamentos, cara, que nos faz não cometer erros no futuro, né? De não ser alheio à própria vida, de viver ela realmente, aproveitar, né? Mas aqui sim, cara, vou ser bem sincera, esse livro me deixou meio maluca, tá ligado? Porque ao mesmo tempo que a gente pensa demais, pensar demais é algo ruim, porque, cara, vamos só viver, tá ligado? Vamos aproveitar a vida, vamos vender nossa arte na praia, tá ligado? E ficar pensando tecnicamente sobre a vida é algo que custa muito, é algo doloroso, porque a gente não sabe o que ela é, não sabe por que a gente está aqui, não sabe se tem algo depois dessa vida, não sabe o que é a morte, é algo tudo muito incerto. Então, cara, fica aí a reflexão, fica aí o Albert Camus pra vocês. Eu tenho um conselho, né, pra quem for ler essa obra. Não leia o prefácio, cara. O prefácio, ele é meio que uma explicação, sabe, técnica sobre essa obra. E aqui tem várias coisas. Tipo, é bem interessante. Eu nem li, pra falar a verdade, mas eu comecei a ler, eu me arrependi. Parte direto para o conteúdo. E também, cara, não tenha medo de livros assim, porque eu realmente tenho esse preconceito, cara. Eu só leio livro que tem a capa bonita, que o autor é conhecido, é famoso. Mas, cara, se eu não tivesse tirado um pouco desse meu preconceito, eu jamais teria lido essa obra. E eu confesso aqui pra vocês que essa se tornou uma das minhas obras favoritas. Eu achei ela bem parecida, em certos pontos, com O Apanhador no Campo de Centeio. Não sei se vocês vão concordar comigo, né? Mas eu achei bem parecido, porque trata muito dessa vida reflexiva, dessas reflexões, desses pensamentos, dessa vida que a gente acha que é amoral, mas na verdade ela é a mais moral de todas. E cara, eu tinha falado que essa obra tinha várias formas de ser lida, e realmente tem. Ela pode ser lida como simplesmente uma história de um homem que perdeu a mãe e é acusado de um assassinato, mas também pode ser lida de uma forma mais reflexiva, né, apontando realmente ali as questões da vida, as questões da morte, né, sobre tudo. E, cara, eu confesso que eu quis, imediatamente depois de ler a primeira vez, eu quis reler a obra porque ela é uma obra meio atemporal, sabe? Ela reflete muito a modernidade. Você pode ler ela em diversos momentos da sua vida, com diferentes idades, e você sempre vai ter um momento diferente da sua vida, sempre vai ter uma interpretação diferente. O que eu acho muito bom, cara, eu gosto bastante de livro assim. Eu já passei grandes sufocos, né, com livro de romance, porque romance, cara, principalmente esses que a gente lê, tipo, eu tenho aqui, ó, Estilhaça-me, que eu peguei aqui. Cara, é um livro que você vai gostar de ler quando você for jovem. Você vai gostar do romance e tal, da ficção. Mas depois que você ficar mais velho, você não vai gostar, tá ligado? Vai ser um momento muito único da sua vida. E esse aqui não, cara. Esse aqui você vai ler, você vai querer reler. E você pode reler ele quantas vezes você quiser. E você vai sempre ter um pensamento diferente a cada leitura, sabe? É algo bem interessante, porque eu nunca tinha lido algo assim. Cara, então foi essa a minha resenha sobre O Estrangeiro do Albert Camus. Espero que tenham gostado, cara. Espero que tenham admirado aí minhas reflexões, né? Cara, se vocês tiverem aí algum livro que queiram que eu leia, cara, pode mandar aí nos comentários. Eu vou ler todos, se tiver, né? Não costuma ter, mas se tiver eu vou ler. E eu certamente vou fazer resenha, assim, do livro que você quiser.
E é isso, cara. Se inscreva no canal, deixa seu like aí e até mais.